Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Lacordaire, cujo nome completo é Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire, é autor de mensagens de conteúdo significativo incluídas por Allan Kardec em várias edições da Revista Espírita e 3 no Evangelho segundo o Espiritismo. Considerado como um precursor do catolicismo moderno, foi padre, jornalista, educador, deputado e acadêmico. Advogado aos 22 anos, ordenado sacerdote aos 26, aos 28 passa a colaborar no jornal diário católico L'Avenir, periódico que defende a liberdade religiosa e de ensino, defendendo também a separação da Igreja do Estado. Atraído pela ordem dominicana, suprimida pela Revolução Francesa, Lacordaire assume em 1830 o projeto de restabelecê-la na França, especialmente pela missão da mesma, que era de pregar e ensinar, bem como pelas regras de funcionamento, visto que todas as autoridades internas dos dominicanos se baseiam em estruturas democraticamente eleitas e com mandatos previamente limitados temporalmente. No mesmo ano, foi eleito aos 29 de idade para o Parlamento francês, destacando-se pelos discursos inflamados em defesa da liberdade de expressão e de associação, provocando fortes reações entre os adversários. Escolhido pela Academia Francesa, apenas proferiu seu discurso de aceitação, desencarnando pouco depois em 1861, aos 59 anos. Já no ano de 1862, ressurge em Paris através da mediunidade, ofertando sua contribuição sobre temas importantes nas obras básicas do nascente Espiritismo. Uma das curiosas seria inserida na edição de fevereiro de 1868 da Revista Espírita, numa coletânea com que Kardec compôs a seção Instruções dos Espíritos. Com um conteúdo revelador, Lacordaire diz o seguinte: eis uma pergunta que se repete por toda parte. O Messias anunciado é a mesma pessoa do Cristo? Perto de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escada dos espíritos puros, entre eles seus enviados superiores encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. Não fiqueis, pois, admirados de todas as comunicações que vos anunciam a vida de um Espírito poderoso sob o nome de Cristo. É o pensamento de Deus revelado numa certa época e que é transmitido pelo grupo dos espíritos superiores que se aproximam de Deus e recebem as suas emanações para presidir ao futuro dos mundos que gravitam no espaço. O que morreu na cruz tinha uma missão a cumprir, e essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino que vem, eu vou-lo repito, presidir aos destinos do vosso mundo. Se o Messias de que falam essas comunicações não é a personalidade do Cristo Jesus, é o mesmo pensamento. É aquele que Jesus anunciou quando disse: eu vos enviarei o Espírito de verdade, que deve restabelecer todas as coisas, isto é, reconduzir os homens à sã interpretação de seus ensinamentos, porque previa que os homens se desviariam do caminho que lhes havia sido traçado. Aliás, era necessário completar o que então não lhes havia dito, porque não teria sido compreendido. Eis porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade,
vieram a todas as partes do mundo e a todos os povos, revelar as leis do mundo espiritual, cujo ensino Jesus havia adiado, e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. Quando todas as suas bases estiverem postas, então virá o Messias, que deve coroar o edifício e presidir a reorganização com o auxílio dos elementos que tiverem sido preparados. Mas não creiais que esse Messias esteja só. Haverá muitos que abraçarão pela posição que cada um ocupará no mundo as grandes partes da ordem social, a política, a religião, a legislação, a fim de as fazer concordar com o mesmo objetivo. Além dos messias principais, surgirão espíritos de escola em todas as partes do detalhe e que, como lugartenentes animados da mesma fé e do mesmo desejo, agirão de acordo comum sob o impulso do pensamento superior. Assim é que, pouco a pouco, estabelecer-se-á a harmonia do conjunto, mas é necessário previamente que se realizem certos acontecimentos. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.